Olá, poucos minutos, novos caminhos. Hoje falando sobre a culpa, a nossa responsabilidade com as ações que causam dano a alguém. E vale lembrar que a culpa ela se manifesta de forma diferente entre as pessoas. E isso se dá por vários fatores. Um deles é a nossa relação de aprendizagem em relação, quais são os movimentos na vida que geram culpa. E isso vai acontecer no nosso psiquismo de uma maneira bem curiosa, que quem explica muito pra gente, a teoria dentro da psicologia, que é a análise transacional, e vai contar pra gente que tem os estados do ego, Então tem um estado do ego que é o eu crítico, tem o estado do ego que é o eu adulto e tem o estado do ego eu criança. E a culpa, ela vai ser definida dentro do estado do ego eu crítico. E ele normalmente pega as referências das principais figuras de autoridades que a gente tem durante a nossa infância e adolescência. Então são essas figuras, os nossos pais, os adultos principais cuidadores, aí, os nossos professores, as pessoas da sociedade que vão dando esses inputs aí para o nosso ego e formando o nosso eu crítico. E aí, através do nosso estado do ego crítico que a gente vai mensurar a vivência e julgar, fazer uma crítica mesmo, uma análise crítica, da situação. E aí, a gente tem um ponto, que são as pessoas que às vezes não teve uma ação danosa na experiência, na vivência com aquela pessoa, mas mesmo assim sente culpa. E o que será que isso está acontecendo, O que diz isso, Como que tá lá no psiquismo dessa pessoa? É um estado do eu crítico muito exacerbado. É quando esse julgamento do nosso psiquismo, ele tá muito mais severo do que deveria estar, E aí tá colocando culpa em tudo, E às vezes a pessoa sente culpa pela própria existência, E aí precisa ser cuidado, ressignificado para a pessoa conseguir ter o respiro para viver a própria vida, o que é dela por direito, E também inclusive o direito do erro e da reparação, Então precisa de cuidar. Pessoas que estão, com o eu crítico em exagero, precisa ser cuidado isso, e extremamente possível também, é um reaprender, E aí também vale a gente lembrar que a culpa, ela é extremamente importante para a preservação das nossas relações, porque se a gente não sente culpa, a gente toma ações que causam danos e a gente vai ser rechaçado daquele grupo, a gente não vai pertencer, socialmente, a gente sofre punições, então não vai dar certo. Então a culpa ela é importante por isso. Só que o nosso estado crítico tem que estar na medida certa para julgar, E também assim, tem outro ponto que vai diferenciar a manifestação da culpa nas relações, E como que as pessoas vão lidar aí com a possibilidade de reparar ou não, que é a questão das personalidades, E a gente tem aí estudos aprofundados sobre a culpa dentro da psicanálise. Além de Freud, tivemos outros psicanalistas também que estudaram muito. Tem Melanie Klein, que ela tem uma contribuição super importante sobre a reparação da culpa, que eu vou falar um pouquinho mais adiante no final, mas eu queria trazer essa questão de como é a manifestação da culpa nas diferentes formas de personalidade, Então, se a gente pensar uma pessoa que tem uma personalidade mais de superioridade, uma personalidade dentro de uma soberba, onde a pessoa se sente melhor do que as outras pessoas, Ela se sente num lugar acima. Essa pessoa, ela reconhece, a culpa, ela até sente a culpa e reconhece a ação danosa. Mas ela, por estar e se sentir nesse lugar de superioridade, ela não vai pedir desculpa. Ela não pede desculpa, como se, não, eu vou pedir desculpa, Eu sou melhor que aquela outra pessoa, não vou pedir desculpa, ela tem que aceitar, ela tem que entender que é assim,
né? Então são as pessoas que têm muita dificuldade de pedir desculpa porque entende que está num lugar diferenciado, né? Entende, não que esteja. Outro tipo de personalidade narcísica, né? Que é a não consciência, né, da ação danosa. Até sabe que não fez bem para a pessoa, mas não sinto nada com isso. Para mim, irrelevante. Então, o eu crítico das pessoas que têm personalidade narcísica, ele é bem pequenininho, ele não fica julgando as próprias ações e comportamentos, tudo que ele faz é certo e é assim que deve ser. São pessoas que não sentem culpa, né? Então, não vai vir um pedido de desculpa desse tipo de personalidade. Só vem se for no sentido de uma manipulação, que eu vou explicar depois, quando eu for falar da parte da reparação da culpa. E aí, o outro tipo de personalidade que eu queria destacar é a personalidade perfeccionista. Pessoas perfeccionistas também têm dificuldade de pedir desculpas, só que normalmente sofrem muito, porque tem consciência da ação danosa, sente uma culpa gigante, só que não tem coragem de pedir desculpa, porque não lida bem com o próprio erro, não consegue assumir esse lugar do erro, o erro não tem espaço, então vai ser muito difícil conseguir pedir desculpa. Então, esses 3 pontos principais de personalidades que se diferenciam aí, né, do porquê não pedir desculpa, até ajuda na nossa compreensão, né, de entender por que as pessoas lidam de forma diferente com o pedido de desculpa, né? E aí, vamos falar da reparação, que é essa possibilidade que a gente tem de deixar tudo em ordem de novo, de refazer, de reconhecer, né, aquilo que infelizmente foi danoso, mas eu me responsabilizo e peço desculpas. E o pedido de desculpas, que é tirar a culpa, ele tem que estar associado à mudança do comportamento, senão não vale, né? O pedido de desculpa é eu reconheço minha ação indevida e não faço mais. Às vezes é um movimento difícil para a pessoa de mudar, porém a gente vai percebendo os sinais de esforços e a mudança ela vai acontecendo aos poucos e aí a pessoa consegue transformar, né, aquele movimento. Mas tem aquele pedido de desculpa que é só no sentido manipulatório. A pessoa pede desculpa, mas não muda o comportamento. A ação continua sendo danosa. E são as pessoas que estão usando o pedido de desculpa não para reparação, e sim para manipulação. Então tem essa diferença aí e vale avaliar, né, seus relacionamentos e até mesmo a si próprio, como que você tem lidado com a culpa aí, como que ela participa aí dentro do seu psiquismo, como que é para você, quais foram os aprendizados que você recebeu de avaliação, né, das suas vivências, das suas ações e como que você atua principalmente na reparação, né? Que é um lugar sagrado onde a gente pode evoluir, né? Cuidar de nós mesmos e também dos outros que estão à nossa volta. Então, fica aqui a reflexão sobre a nossa culpa e deixo um beijo no seu coração.